extraordinariamente. Veja esta situação. O relatório do FMI agora de maio que saiu agora, diz que em Portugal, até tenho aqui a indicação, o relatório do FMI confirma que as desigualdades sociais cresceram 5 vezes mais em Portugal. Portugal já era o país da União Europeia que tinha a maior desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos. E agora, nesta fase de recessão, é o FMI quem o diz, que se esta desigualdade em Portugal já era a maior, aumentou 5 vezes mais do que já era injustamente, gritantemente desigual em Portugal. E o que é que diz o relatório do FMI? É que se aumentou neste último tempo 5 vezes mais a desigualdade entre aqueles que têm muito dinheiro e aqueles que pouco têm, aumentou 5 vezes mais, e já era tão grande a desigualdade, a maior da Europa, o FMI prevê que o agravamento do desemprego, com as medidas de carga sobre aqueles que menos podem, de sacrifícios que vão impor ao povo, não aos grandes bancos, mas ao povo, essa desigualdade ainda vai aumentar, sobretudo pela via do desemprego, pela via do corte nos apoios sociais, como o PS, o PSD e o CDS querem impor, congelamento das reformas, congelamento dos salários, corte nos impostos e nos salários. Ora, com esse aumento da carga fiscal e congelamento e corte nos salários, a desigualdade ainda vai aumentar mais. Ou seja, era necessário, e é possível, está ao nosso alcance no país, impor esta gente que só tem vindo a enriquecer aos grandes senhorios do dinheiro, às grandes famílias que são muitas, na comparação com o resto da Europa. Nós temos a maior desigualdade, onde os muito ricos têm, de facto, fortuna fantástica, enquanto há uma grande maioria de pessoas, a classe média cada vez mais numa situação de lupanarização, em que os mais pobres, pelo corte dos rendimentos, a sentir uma situação de desespero. Eu receio, por esta situação que aí vem. Eu não sei como é que é possível. Eu não estou a falar só das famílias que recebem o salário mínimo e que vivem em situações de desespero, de sufoco no seu dia-a-dia. Mas com o congelamento das pensões durante 3 anos, com o corte que vai haver pelo aumento do IVA, pelo aumento do conjunto dos impostos, como é que o corte no subsídio de desemprego, o corte nas prestações sociais, até o governo de Sócrates, no quadro das políticas de direita, fez uma coisa que Salazar nunca fez, até atacar, cortar o abono de família. Veja-me, ao ponto em que as políticas de direita... Silva, se for diga-me uma coisa só, permita-me só dizer isto. Eu acho que partilha desta preocupação, há de estar de acordo connosco, que é, numa situação destas, onde o desemprego tem taxas como nunca teve na história da Madeira, onde famílias vivem em situações desesperantes para pagar a casa, depois de fome para pagar a comida no dia-a-dia. O desemprego? Este problema, nos próximos tempos, nós corremos sérios riscos perante as políticas que nos querem impor o PS, o PSD e o CDS, corremos sérios riscos de profunda fratura social. Como é que a CDU resolveria o desemprego? Isto implica, desde logo, medidas, eu falei há instantes, das medidas imediatas às medidas de curto prazo. Portanto, falava para responder à situação. Agora, há um conjunto de medidas de longo prazo. E há, em primeiro lugar, a aposta na produção. Só apostando na capacidade de produzir mais e melhor, criando por isso postos de trabalho, aumentando por isso a capacidade de rendimento e de intervenção e dinamização da economia interna. Essa é a componente fundamental para sairmos desta situação. Mas é preciso dar condições aos empresários, não é? Para criar mais produção, certamente, mais emprego. Mas aí é que está esta situação. A taxa social única, a redução da taxa social, está de acordo? Não, de modo nenhum. 78 mil milhões que vêm para Portugal, para essa dita ajuda que é só para os bancos. Diga-me uma coisa. Essa ajuda, 12 mil milhões, vão direitinhos para os cofres dos bancos, nem entram no sistema. 35 mil milhões são dados como garantia bancária por Portugal aos bancos. Mas voltando à questão que é central, como aumentar a produção? Às empresas, como aumentar a produção? Apoiando as empresas e os empresários, garantindo direitos a quem trabalha. Porque esse dinheiro, que é invocado como se fosse para a ajuda, 78 mil milhões, esse dinheiro não vai para ajudar as pequenas empresas, as microempresas, não tem por objetivo criar postos de trabalho, bem pelo contrário. Porque eu tenho aqui o documento da Troika. O documento foi publicado, até é interessante, tenha sido o Jornal da Madeira ao publicá-lo na íntegra. Coisa curiosa. Tem aqui um conjunto de medidas para os grandes senhores do dinheiro, como falava há pouco. Agora, para as microempresas, para os microempresários, para o setor do comércio, para o setor táxi, para aqueles que são os setores que têm alguma capacidade produtiva e que são geradores de emprego, geradores de pós-trabalho. Há aqui alguma proposta concreta para apoiar as empresas? Não há uma. A redução da taxa social única, por exemplo. Mas essa tem uma outra, quer dizer,
É mais visível, é mais visível. Acha que isso é benéfico para as empresas? Quando vai descapitalizar depois toda a segurança social, vai desproteger completamente quem trabalha. Acaba por ser um contrassenso. Já percebemos que a CDU não está nem minimamente de acordo com algo da troca. Não, de modo nenhum. Da troca. Qual seria o papel de um deputado da CDU representando a Madeira em Lisboa? Se fosse eleito, vamos lá, que trabalho teria, por exemplo, na defesa da autonomia? Eu espero ser eleito e nesse sentido confio na vontade das populações, no seu sentido de responsabilidade e de reconhecimento do trabalho que a CDU está a fazer. Mas na Assembleia da República, desde logo, as propostas a 3 níveis que um deputado da CDU assumiria. Em primeiro lugar, as medidas em relação à lei de meios. Em primeiro lugar, que são as medidas, os meios para a reconstrução do 20 de fevereiro. Em segundo lugar, as medidas compensatórias e supletivas para a insularidade distante que nos marca e, em terceiro lugar, medidas de intervenção em relação a uma autonomia reivindicativa. O que é que isto quer dizer? Em relação à lei de meios e, em síntese, não é aceitável que existam tantos atrasos em relação à reconstrução da Madeira. É necessário exigir um acompanhamento, uma fiscalização muito rigorosa, minuciosa da Assembleia da República em relação a dinheiros que estão a ser desviados para finalidades que não têm nada a ver com a reconstrução da Madeira e das populações atingidas. Em segundo lugar, em relação às medidas que nós designamos como compensatórias e supletivas da insularidade distante. Lei das Finanças Regionais, por Há um conjunto, desde logo, a negociata completamente desastrada do Governo Regional com o Governo da República, fazer suspender a lei de meio, fazer suspender a lei de finanças regionais. Foi um negócio desastroso. Disseram, vamos suspender a lei de meios e vamos suspender a lei de finanças regionais e vamos contar apenas com a lei de meios. Nós ficamos a perder dinheiro. Perdemos meios financeiros, perdemos autonomia financeira, perdemos aquela que é a componente fundamental da autonomia. Mas nos próximos 4 anos vai ser necessário renegociar a lei das finanças regionais. Qual será a posição? Ela está suspensa. Mas depois da lei de meios vai novamente ser renegociada. Foi uma situação desastrosa esta. Qual é a posição da CDU, por exemplo, relativamente à lei de finanças regionais para a Madeira e para os Açores? Os Açores viram a lei com mais vantagem financeira, a Madeira teve uma redução. Qual é a vossa posição? Nós consideramos que em primeiro lugar, esta crítica ao mau negócio do Governo Regional, que não serve a Madeira, não servia as populações da Madeira. Suspender a lei de finanças regionais para fazer prevalecer a lei de meios, nós perdemos meios financeiros, perdemos autonomia. Mas numa futura lei das finanças regionais, qual será a vossa posição? Desde logo, o restabelecer mais meios financeiros para a região. Com certeza, porque o que a lei, a Troika assinou, o documento, o protocolo da Troika Nacional, o documento assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, visa a redução de verbas para as regiões autónomas, assim também para o poder local. E a CDU votaria em Lisboa a favor de mais meios financeiros para a região? Tal como fizemos em relação à Lei de Finanças Regionais, fomos uma parte interveniente, reivindicativa na defesa de meios financeiros para a região, mas de maior exigência fiscalizadora. O que está a acontecer com a Lei de Meios, em que o PS, de José Sócrates na Assembleia da República com o PSD, assinaram no Orçamento de Estado, à margem da Lei de Meios, um artigo que permite desviar, canalizar para outras finalidades os dinheiros da lei de meios que deveriam ser para a reconstrução. Isso é impensável, isso é inaceitável, é vergonhoso. O PSD quer reforçar a autonomia regional com mais poder legislativo e mais poder fiscal. Qual será a posição da CDU? Nós agora... Quais são os limites da autonomia para si? Os limites são aqueles que a Constituição prevê. E concorda que a região tenha mais poderes financeiros e legislativos e fiscais? A possibilidade de exercer os muitos poderes políticos, legislativos que nós temos e que a região não utiliza. Por exemplo, há um conjunto. Por exemplo, a Assembleia Regional da Madeira poderia utilizar mais poder legislativo do que tem? Claro que sim, e podia exercer. Tem poderes que não exerce porque a maioria não quer, o PSD não aceita. Por exemplo... Mas o PSD está a reivindicar mais poder. Mas nós consideramos que é possível ter uma autonomia progressiva, dialética. Mas o próprio PSD, que não aceita, não exerce esses poderes. Dou-lhe um exemplo concreto. A região autónoma tem poderes, de acordo com o Estatuto e de acordo em conformidade com a Constituição da República, tem poderes para requerer junto à Assembleia da República poderes de iniciativa legislativa. Tem o poder de o exercer, nunca o fez a Assembleia da República. Em matérias que sejam de interesse regional, nós podemos requerer, através pela via legislativa, poderes para desenvolvermos determinada legislação. Nunca o fizemos, é um poder que está ao nosso alcance, para desenvolver matérias
que, sendo tratadas na Assembleia da República, podem ser aqui desenvolvidas no Parlamento Regional. Nunca o fizemos, é um poder que está ao nosso alcance. Mas há a autonomia reivindicativa que gostaria de colocar, que é, não só ao nível das medidas compensatórias e supletivas que nós precisamos. Os reformados na Madeira, há muitos anos, a primeira iniciativa que foi apresentada pela CDU é no sentido dos os reformados na Madeira terem um complemento de reforma. Numa primeira proposta, 65 euros. Nos Açores, desde 2000 que está em vigor, por proposta da CDU nos Açores e que foi aprovada no Parlamento dos Açores. Na Madeira, nós estamos a reivindicar isto há anos, os reformados reivindicam isto há anos, e na Assembleia da República, o PS e o PSD vão fazendo o jogo do empurro e isto não avança. Mas, para além disto, nós temos propostas concretas em relação a esta área de proposta na defesa da Madeira. Que o subsídio de desemprego, que o abono social, que todas as prestações sociais tenham um acréscimo próprio da região a ser assumido pela República. Sabe que, por exemplo, este acréscimo de 2%, numa primeira vez, foi já aprovado na Assembleia da República por proposta nossa. Mas, para além disso, há um conjunto de medidas na área da autonomia reivindicativa que estão ao nosso alcance, é nosso dever desencadear, e nós estamos a ver isso da parte de quem está na Assembleia. Se for eleito, vai desencadear essas... Certamente, porque há um conjunto de equipamentos, de intervenções, que são deveres do Estado em relação à região, que não estão a ser reconhecidos pela República. Edgar Silva hoje teve uma ação contra a construção de um cais no aterro e pedia para que o Partido Socialista se pronunciasse, nomeadamente o Primeiro-Ministro, sobre essa matéria. No entanto, a questão dos cruzeiros no Funchal é crucial para o desenvolvimento turístico. Qual é a alternativa que a CDU tem para um cais acostável para o Funchal? José Sócrates estará na terça-feira na Madeira e vai estar, curiosamente, numa iniciativa do Partido Socialista junto ao cais, junto ao aterro. E nós consideramos que José Sócrates tem a obrigação de se pronunciar sobre mais aquele berbicacho do jardinismo. Isto porquê? Porque berbicachos, nós fizemos um levantamento de 50 grandes berbicachos, foram eleitos 7, coisas como a Marina do Lugar de Baixo. E qual é a alternativa em relação ao o que nós dizemos é que, sabendo que o Porto do Funchal está limitado. Todos os parceiros técnicos, nomeadamente os que foram encomendados pela Câmara Municipal do Funchal, demonstram reparos, erros, insuficiências no projeto que o Governo apresenta. E qual é a alternativa? E que considera que aquele é um berbicacho muito maior do que, por exemplo, a Marina do Lugar de Baixo. E que será um erro tremendo para além de desviar 40 milhões. O que é que nós defendemos? Em primeiro lugar, permita-me só, para além do prolongamento, a nossa proposta passa pela possibilidade do prolongamento do cais da Pontinha. Do cais de molho da Pontinha. Pode ser prolongado. Em relação a essa... Agora, a questão que nós deveriam ser integrados num projeto de interesse comum para o Estado assumir, por exemplo? Tal como o Hospital da Madeira deveria ser considerado como uma reivindicação primeira. Nunca o Governo Regional deveria ter desistido do hospital. Tal como o prolongamento do aeroporto, em que, por exemplo, os madeirenses e os turistas pagam taxas para pagar o prolongamento do aeroporto. Acha que deveriam ser projetos de interesse comum? Certamente. Do Estado? Agora, em relação ao cais, o José Sócrates ali, aquele projeto só vai para a frente, nos moldes que Alberto João Jardim quer, se o José Sócrates assinar de cruz, se José Sócrates der a sua anuência. Se José Sócrates, se o Governo da República não quiser dar permissão para que o domínio público marítimo seja utilizado José Sócrates diga que não é verdade. Nós, em relação à vossa posição, que na defesa do interesse público, tratando-se do domínio público marítimo, na defesa do interesse nacional, um projeto daqueles nunca pode ir para a frente. Basta, como pior exemplo, temos a Marina do Lugar de Baixo. Mais um berbicacho maior que a Marina do Lugar de Baixo, agora ali junto ao cais do Funchal, para além do desvio de 40 milhões de euros da lei de meios, que devia ser para a reconstrução, e desviar para aquele berbicacho, para aquele elefante branco, seria desastroso. Defende o prolongamento da Pontinha. Seria claramente mais vantajoso e evitaria aquela asneira de todo o tamanho, que é o despejar ali 40 milhões de euros que fazem tanta falta em outras áreas. Muito obrigado, Edgar Silva. Já percebemos o nosso tempo de hoje. Muito obrigado, boa noite.